Existe um lugar que é capaz de destruir destinos, destruir propósitos, tanto quanto o próprio pecado. É o meio do caminho. É aquele lugar que é bom o suficiente, é confortável o suficiente, que não te incomoda, que você não precisa, você não sente vontade de sair de lá. Mas tem o perigo que, ao mesmo tempo, ele é seco o suficiente para sufocar e até mesmo matar a sua alma. Hoje eu quero conversar com você sobre o que podemos chamar de o perigo de Harã. Vamos olhar para a história de Terá, pai de Abrão, um homem que teve coragem de se lançar numa jornada rumo a um destino bem definido, mas que cometeu o erro de confundir um lugar de parada, de recarregar as energias, com o seu destino final. E o meu receio é que você possa estar fazendo exatamente a mesma coisa, construindo o seu lugar de habitação, a sua morada, num ponto que não é o seu destino final. Se você não me conhece, eu sou Caio Ferreira, sou pastor de uma comunidade há 8 anos e o meu propósito aqui é caminhar junto com você, é ser o seu companheiro de jornada rumo à eternidade. E eu quero te ajudar a olhar para a Bíblia como um verdadeiro mapa, que é exatamente o que ela é, feita para nos fazer sair do lugar e ir rumo ao alvo, rumo ao nosso propósito, que é estar com Cristo, estar com o nosso Deus eternamente. E eu tenho 3 objetivos com esse vídeo. Se você me acompanhar até o final, eu quero primeiro te fazer entender como nós somos tendenciosos a relaxar, a parar quando as coisas começam a melhorar. O segundo é te fazer olhar para si e identificar se você está realmente avançando, se você está legitimamente descansando ou se você está numa situação de paralisia, de estagnação. E terceiro, eu quero te apontar um caminho, eu quero te mostrar uma forma prática de você romper com esse ciclo e voltar a andar, a voltar a avançar rumo ao seu destino, ao seu propósito. Por isso eu te peço, se inscreve no canal, acione o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos dessa nossa jornada. Combinados? Então, vamos para o vídeo. Se nós olharmos com cuidado para Gênesis, capítulo 11, versículo 31, podemos perceber um detalhe muito importante. Terá pega toda a sua família, sai de Ur dos Caldeus com um destino muito bem definido, chegar a Canaã. Exatamente a mesma Canaã que séculos depois a sua descendência, através de Abraão, iria herdar a terra prometida. Mas é no final do versículo que eu quero trazer o ponto da nossa conversa, porque o que diz é que quando eles chegaram em Harã, eles simplesmente se estabeleceram ali. E, como eu falei na abertura, existe um lugar que é muito perigoso, que destrói destinos tanto quanto o pecado. E é justamente esse meio do caminho. Então, Harã representa esse meio do caminho na vida de Terá. Então, Harã era uma cidade próspera, Harã era uma cidade onde o comércio funcionava, Harã era uma cidade que poderia trazer um crescimento social, um crescimento econômico na vida de Terá. Esse lugar era bom o suficiente a ponto de fazer com que Terá trocasse o destino, trocasse o propósito pela conveniência do momento. E é muito provável que você possa estar nesse ponto muito parecido com Terá, porque nós nos tornamos parecido com eles quando nós aceitamos o que é morno. Por exemplo, o emprego, que pode ser tóxico, que pode ser problemático, que está destruindo o nosso propósito, está nos afastando do nosso propósito, mas porque paga as nossas contas, porque paga os boletos, nós aceitamos de boa. É aquele ponto que, às vezes, nós, por estarmos acostumados com os usos e costumes da nossa igreja, com a programação, com a linguagem, com a maneira com que os cultos acontecem, nós estamos ali no automático, mas não há mais amor, não há mais entrega, não tem mais fervor. E nós, nesse ponto, nos tornamos muito parecidos com Terá. Nós trocamos o que é o ideal, o que é o propósito, a vontade de Deus para nós, pela conveniência, pelo conforto do momento. E esse lugar
esse meio do caminho é muito perigoso para nós, porque ele não é escandaloso, ele não é um pecado em si, a ponto de nos expor, mas também não é o propósito. É aquele quase, entende? Você nem tá no mundo, você nem tá desviado, mas também não tá no lugar onde Deus quer que você esteja. É aqui que mora o perigo. Porque é nesse ponto de parada, no quase, no nem uma coisa, nem outra, no em cima do muro, que nós podemos simplesmente nunca mais chegar ao nosso destino, que foi o que aconteceu com Terá. Porque no versículo 32, que é o versículo mais triste dessa jornada, diz: E Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Ou seja, ele não conseguiu chegar no seu propósito, na terra, no seu local de destino, porque ele resolveu ficar no lugar mais confortável. E a razão pela qual esse lugar é tão perigoso para os nossos destinos, para as nossas vidas, é que é muito difícil nós percebermos, porque nós não estamos como éramos antes. Mas se nós formos honestos, nós também não somos quem deveríamos ser. E como não é um pecado, como não é algo escandaloso, a gente não se preocupa. E isso é o que torna esse lugar tão perigoso. Pensando nisso, eu fiz um material de apoio, tá? Que é um diagnóstico de estagnação. Então, é um material gratuito, curtinho, fácil de aplicar. Você vai só responder sim ou não, depois vai contabilizar. E eu vou deixar o link na descrição para você baixar. E isso vai te ajudar a enxergar como está a sua atual situação, se você está avançando ou se você está realmente estagnado, tá? Na descrição. Uma vez que você descobriu, que você entende que tá estacionado, que está parado, e você pode me perguntar: como que a gente faz para sair desse lugar? Eu acredito que 3 coisas são bem relevantes nesse aspecto, de como você precisa, o que você precisa fazer para sair desse ciclo. O primeiro, provavelmente eu acredito que você já deve ter feito, por exemplo, você reconhecer que estagnou, que parou. Isso é um passo muito importante. O segundo, que eu acho bem interessante, é saber a causa, a sua causa, por que você parou, entende? Embora a gente esteja falando de um descanso e tal, mas existem inúmeras situações que fazem as pessoas pararem. Então, se você identificar o que te fez parar, também é muito importante. E terceiro, é você ser muito honesto e fazer um juízo de valor. É se perguntar: o que é mais importante para mim? Essa conveniência, esse conforto, estar no lugar que eu estou, ou o propósito de Deus, a vontade de Deus, o destino pelo qual, por exemplo, no caso de Terá, ele já sabia que era Canaã. Então, se você faz esse juízo de valor, você chegar numa resposta, com certeza isso vai te ajudar demais a entender. Ou você vai permanecer por achar que que estar nesse lugar vale mais, ou você vai sair porque a vontade de Deus para você é mais preciosa. Jesus fala que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, se você já encontrou o seu tesouro no lugar onde você está, confortável, nas facilidades, você não precisa renunciar tanto, você já não precisa mais se esforçar tanto e tá tudo certo, o seu coração vai permanecer ali. Mas se a vontade de Deus, se o seu tesouro está na vontade de Deus, é óbvio que você vai se movimentar, porque o seu coração está naquela direção, na vontade de Deus, entende? Mas eu tenho um alerta muito sério para te fazer. Só o diagnóstico, você saber que está estagnado, onde você parou, que você não avança mais, ele não é o suficiente. Como eu disse, um fator importante é você entender a causa. Pensando por esse lado, é possível que Terá tenha deixado com que a sua ansiedade, o seu medo, decidisse o seu destino. O medo do deserto, o medo do que viria pela frente, falou muito mais alto no coração de Terá do que a promessa de Deus. Eu pensando nisso, sabendo que isso acontece na nossa vida, eu preparei um material. O título é: A Ansiedade Não Pode Decidir por Você. Algo nesse tipo.
E nele eu coloco 5 filtros de como você vai tomar as decisões da sua vida sem a influência da ansiedade. Mas o fato é que você não pode deixar com que a ansiedade tome as decisões no seu lugar. Então, esse material você vai ter lá um versículo de reflexão, vai ter um texto de apoio, depois você vai responder algumas perguntas e você vai filtrando se aquela decisão que você está mais tendencioso a tomar é baseada na sua fé, naquilo que você acredita, ou se é pura influência da sua ansiedade. E isso com certeza vai te abençoar, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, você para adquirir um valorzinho simbólico, menos do que R$ 10, e você vai estar me abençoando a permanecer aqui na internet trazendo esse tipo de conteúdo, tá? Terminando o vídeo aqui, vai lá na descrição, dá uma olhada, que com certeza você vai ser abençoado. Entenda de uma vez por todas, embora você esteja parado, ah, Canaã, ou seja, o seu propósito ainda está lá. A rota não mudou. Ainda o caminho é o mesmo. O que precisa mudar é o que está pilotando, o que está dominando o teu coração. Terá morreu achando que aquele lugar era bom, era o suficiente e acabou perdendo, no final das contas, o lugar extraordinário, a terra que mana leite e mel, a mesma que séculos depois seria conquistada, seria herdada pelos descendentes do seu filho Abraão. Mas isso já é assunto para outros vídeos e eu te vejo no próximo vídeo.